Amém. Deus é bom. Nós já vamos ter um tempo de adoração ao nosso Deus, mas como eu estava a partilhar há pouco, Deus tem tocado no meu coração. Há uns tempos atrás estava a ouvir alguém dizer: nós temos de ter um bom louvor, porque o bom louvor é que nos prepara para ouvir a mensagem de Deus. E aquilo começou-me a incomodar e eu percebi como é que nós adoramos a Deus se nós não temos a palavra dele. A palavra dele é que dá a adoração. A palavra de Deus é que nos transforma, nós o adoramos através da sua palavra. Então pensei, olha, vou fazer diferente. Vamos iniciar com a mensagem e depois vamos adorar a Deus com o conhecimento que Deus vai nos dar nesta tarde. Amém? Nós vamos abrir em Juízes capítulo 6. E hoje eu quero falar algo que as últimas mensagens que eu tenho partilhado convosco têm sido mensagens de Deus para mim. E vocês se lembram delas. Se não se lembram, vão ao YouTube que estão lá. E eu estava à espera de um... Normalmente quando Deus dá mensagens, normalmente elas têm uma continuação. Quando nós começamos a buscar Deus, Deus vai nos falando, Deus vai falando, e elas realmente têm sempre um fio condutor entre elas, quando nós estamos a pregar uma série de mensagens. E isto foi tudo, é um pouco de tudo o que Deus fala ao meu coração e eu transmito a vocês, que espero que vocês também tenham o mesmo entendimento. Então hoje o tema é: Deus quer mudar a tua vida. E esta semana eu comecei a pensar acerca das mudanças, né? De como é tão difícil. Sabem, é mais fácil nós mudarmos os outros do que mudarmos a nós próprios. É mais fácil nós exigirmos aos outros mudança do que nós mudarmos a nós próprios. E comecei a pensar acerca disto, né? Eu escrevi no Facebook há dias, disse que tu não mudas nada, só és capaz de mudar alguma coisa, sabendo que vais ter de deixar de lado algo que tu amas muito. Ou seja, quando nós queremos mudar alguma coisa, eu tenho de estar de antemão a perceber que eu quero mudar isto. Então eu tenho de deixar de lado algo que eu amo muito. Então se tu não quiseres deixar de lado algo que tu amas muito para mudar, então tu nunca vais mudar. Porque tu amas. Nós pensamos que não, mas amamos. Há coisas que nós podemos negar, mas a nossa vida diz que nós amamos aquilo. E a Bíblia fala que o amor é algo bom, mas há o amor que não é bom. O amor às coisas erradas, isso é doentio, isso é diabólico. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, por exemplo, é diabólico e afasta-nos de Deus. O amor às paixões da carne, ou seja, o amor está envolvido nisso. Porque nós amamos, nós, o ser humano, gostamos de amar e ser amados. E o amor é algo que vem de Deus, mas nós temos tendência a desvirtualizar tudo aquilo que Deus traz até nós. Então, em Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, nós vamos ver aqui uns acontecimentos, tentar aqui dar-vos algumas ideias para ver se consigo partilhar convosco o que Deus tem falado ao meu coração. Diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos... Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, e nas cavernas, e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la, por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Podem deixar abertos aí e vamos seguindo depois os textos a seguir. Então, nós encontramos aqui um contexto. O contexto é um povo que se desviou do Senhor, que se afastou do Senhor.
Eles conheciam o Senhor, mas eles se afastaram. E, consequência disso, eles eram perseguidos. Tudo o que eles faziam dava errado. Ou seja, tudo o que eles queriam sobreviver, eles esconderam-se. Eles escondiam com medo dos outros. Então, quando eles plantavam alguma coisa, vinham os midianitas e destruíam tudo. Chega a um ponto em que o sofrimento é tanto, em que o povo ele clama a Deus por socorro. E muitas vezes nós achamos que os problemas que vêm à nossa vida são para nos destruir, mas na verdade eles são para nós termos força para clamar a Deus. Para nós dizermos, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. E as nossas, muitas vezes o estado da nossa vida é fruto de nós nos afastarmos do caminho do Senhor. Tão simples quanto isso. O povo de Israel afastou-se do Senhor, seguiu o seu coração e sofreu por isso. É por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Cuidado, é enganoso. Então, nós encontramos ali o povo clama. E diz no verso 7 ao 11, diz assim: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão a morar. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. E nós olhamos para isto e pensamos assim, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor sempre responde. O problema é que nós nem sempre queremos ouvir a resposta. Diz lá que Deus enviou um profeta. E muitas vezes Deus, ao longo da história, envia profetas nos seus tempos. Deus envia hoje pessoas para anunciar ao povo que está errado. Mas nós, como diz na sua palavra, diz que chegará o tempo em que nós, com coceiras nos nossos ouvidos, vamos escolher os nossos próprios mestres. Aqueles que falam coisas bonitas, só para nos confortar o nosso ego. Mas o Senhor queria que eles entendessem. Vocês sabem o que eu fiz por vocês? Vocês sabem de onde é que eu vos tirei? Mas vocês não me quiseram dar ouvidos. Deus não veio com eu amo-vos muito, coitadinhos de vocês. Deus veio confrontá-los. Então Deus sempre nos vai confrontar. Porque para haver mudança tem de haver confronto na nossa vida. Nada muda porque nós estamos a bater palminhas ou a elogiar o nosso ego. Então as dificuldades sempre têm um propósito para a nossa vida. Sempre Deus ouve o clamor do seu povo e lhes envia um profeta. Nós muitas vezes é que não estamos disponíveis para ouvir aqueles que Deus enviou. Nós ignoramos. Diz depois no verso 11, diz assim, então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, filho de Joás, estava a malhar o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Continua. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está contigo, homem valente. E Gedeão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, porque nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Estão a ver este discurso? Muitos de nós hoje estamos aqui fruto de pessoas de outra geração que pagaram o preço para que a obra de Deus avançasse. Porém, nós hoje temos uma nova oportunidade de anunciar o Evangelho, de anunciar a Cristo, com todas as ferramentas ao nosso dispor. Nós nos lamentamos da falta de oportunidade quando os nossos antepassados, muitos deles eram perseguidos. Então, o Gedeão, eu ainda estava a dizer, então como é que tu nos deixaste ficar assim, Deus? Menino, a falta de arrependimento nos impede de ver a razão da nossa miséria. Gedeão, ele não tinha noção do que estavam a fazer errado.
inconsciente. Nós hoje somos pessoas que queremos ter direitos máximos e deveres mínimos. Eu tenho direito disto, mas também tens deveres, meu caro amigo. Mas é meu direito, mas tens deveres. As minhas filhas têm 7 anos, eu digo sempre a ela a regra. Cá em casa, primeiro responsabilidade, depois diversão. Primeiro responsabilidade, depois diversão. Porque os direitos tu ganhas quando tu cumpres os teus deveres. Então, nós queremos tudo como direitos, mas não queremos nada como dever. E muita gente entramos na igreja, armamos em crentes, cheios de direitos, porque eu tenho, porque eu quero, mas há deveres nós perante a obra de Deus, perante a vida que Deus nos dá. O nosso problema é a vitimização. Sou tão coitadinho. E depois nós pecamos como adultos, mas queremos nos arrepender como crianças. E não pode ser. Se tu e eu, se pecarmos como adultos, nos arrependemos como adultos e assumimos as consequências de um adulto. Ok, Senhor, meu coração está desviado de Ti, então que venha, eu arrependo, Senhor. Não é como uma criança. Mas não sei o quê. Não, assumo, fiz errado. Bora. E Gideão não tinha noção. Ele estava a chorar para Deus. Então, mas tu, os meus pais diziam que tu eras tão valente, tiraste do Egito e estamos assim nesta miséria. A postura de Gideão é a postura de muitas vezes nós próprios. Deus já fez tanto por nós e nós continuamos a achar que temos direitos. Senhor, perdoa. Porque eu não consegui mudar a minha geração. Perdoa. Então ele continua. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que tu tens e livra Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou te enviando a ti? E Deus ainda está a motivar agora. Deus está-lhe a motivar. Ok, já que estás com tanto para lei, Deus, estás-me a tirar, então, já que estás aí com os teus direitos, então vais nessa força. Vai libertar o povo, então. Queres direitos? Então vá, estás nessa força tua, então vai, eu estou-te a enviar. E Gideão, como é daquelas pessoas, e Deus usa, porque Deus usa. Mas Gideão, como é daquelas pessoas em que ele tem os... Mas ele, pois... É como todos nós, temos muita vontade, mas quando chega a hora da verdade, metemos o rabinho entre as pernas e nos encolhemos todos. Mas eu amo muito o Senhor, não sei o quê. Depois quando chegamos a hora... Então diz, meu Senhor. Já está ele a dizer, meu Senhor. Como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre. Em Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o mais pequenino. Mas o Senhor lhe disse, já que eu estou ao teu lado, tu derrotarás os medianitas como se fossem um só homem. Epá! Gideão tinha uma reputação fraca, mas mesmo assim era importante para ele. Então, mas agora eu é que tenho de soltar, mas olha, eu sou pobre. A minha reputação é esta. Eu sou pequenino. Eu tenho de salvaguardar a minha reputação. Agora quem é que vai seguir-me? Ninguém vai me seguir. As pessoas vão... Ele está preocupado. Começa a ficar preocupado. Mas isto agora... como é que é possível? Ele estava preocupado com a sua reputação. E a reputação dele nem era grande coisa. Era a reputação ao contrário. Nós pensamos assim, reputação é algo... Mas não, nós somos pequeninos. As pessoas olham para nós, somos pequeninos. Eu sou mais, olha, sou pobre, sou pequenino. E neste momento ele ainda não entendia quem era Deus. Ele estava a justificar, ele estava a usar as suas facilidades. As pessoas arrependidas não têm medo de perder reputação. Reputação é o que os outros pensam de ti, integridade é o que tu realmente és.
Porque eu não posso controlar a reputação. Olha a reputação de Jesus. Está sentado com os bêbados, é um beberrão, é um comilão, não respeita as regras. Vejam as reputações daqueles que Deus chamou. Foram mortos, acusados injustamente. É só vocês verem a história do cristianismo. Então pior é um homem que quer ser usado por Deus, está preocupado com a sua reputação. O mundo destrói a tua reputação num dia. Basta alguém, um dia, inventar uma história contra ti, espalhar nas redes sociais. Lá foi a tua reputação. Então o que interessa é a tua integridade. E Gideão, ele não entendia que uma pessoa arrependida, ela não tem medo que os outros saibam a seu respeito. Porque ela sabe que ela é pior do que os outros possam pensar. Eu não tenho de justificar mais. Eu não preciso, como nós somos amados por Deus, eu não preciso justificar mais, me defender mais. Porque quem me tem de perdoar é aquele que tinha mais razões para me condenar, não me condena, mas me perdoou. As pessoas acreditam na verdade que elas querem acreditar. Então nós temos de entender que o perdão de Deus à nossa vida é a nossa maior recompensa. E os nossos pecados, as nossas falhas, como eu falei recentemente, quando o apóstolo Paulo escreve, se há alguma coisa que eu me hei de orgulhar, é das minhas fraquezas. Nós, quando olhamos para o rei Davi, o seu pecado foi exposto para a glória de Deus. Então, se nós temos alguma coisa para nos arrepender, seja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Versos 17 ao 18. Vamos continuar. Gideão respondeu: se de facto encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás a falar comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Deus é paciente. A nossa, não gosto do termo sorte, mas a nossa safa, aquilo que nos safa, é que Deus é paciente connosco. Mesmo quando somos imaturos. Deus, sabem, Gideão, ele não estava bom ainda. Ele não era maduro. Mas Gideão é a prova de que Ele nos pode usar mesmo na nossa imaturidade. Gideão disse assim, ok, então olha Deus, se tu realmente me queres usar, então fica aqui à esperinha, que eu vou ir buscar uma panela e umas carnes, vamos fazer aqui uma coisa e depois tu... Então Gideão foi, preparou um tacho, pendurou lá um tacho e o anjo vem, mandou fogo e consumiu aquilo. E ele viu, então ok, boa. E Gideão neste momento ele reconhece que precisa de Deus, ele sabe, ok, eu para fazer o que tu queres que eu faça, eu preciso de ti, mas ainda não tenho a certeza que tu realmente me vais ajudar. E muitas vezes nós estamos assim, na nossa vida, muitas vezes nós estamos assim, ok Deus, ok, eu vou fazer isto, eu não sei se tu me vais ajudar, mas ok, dá-me alguma prova, alguma coisa, abre uma porta, não é? E nós muitas vezes ficamos presos nesse estágio, estamos à espera que Deus dê sinais. Espera. Mas neste momento Gideão faz algo para Deus mostrar que Deus está com ele. Ok, então olha, Gideão mandou Deus esperar, mas ele deu o primeiro passo, ele foi fazer algo para Deus mostrar que está com ele. Muitas vezes há quem não faça nada, fica simplesmente à espera que Deus faça alguma coisa. Ok, eu quero ver se Deus está comigo, então o que é que tu fizeste para ver se Deus está contigo? Não fiz nada, estou à espera. À espera do quê? Faz alguma coisa. Primeiro, para Deus nos usar, Ele tem de derrubar o ídolo do nosso coração. A nossa imaturidade está sempre ligada. E nós pensamos assim. Quando eu olho para Gideão, Deus queria neste momento provar-lhe a ele quem é Deus. Porque a imaturidade de Gideão o impedia de avançar.
Então Deus quer derrubar no teu coração aquilo que te impede de avançar. Quando eu olho, eu apontei aqui, no verso, deixa-me lá ver, quando há uma cena aqui que é engraçada, no verso 27, Gideão, quando vai preparar, porque Deus depois manda Gideão derrubar o templo que estava lá, de Baal. E ele manda derrubar. E Gideão diz aqui no verso 27, então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa do seu pai, dos homens daquela cidade, não o fez dia mais de noite. Quando nós somos imaturos, Deus disse, ok, então agora tu vais derrubar primeiro o ídolo que tem aí no meio de vocês. E ele teve medo de fazer durante o dia. Uma das coisas que nós temos medo é nós mostrarmos a nossa fé, isso é reflexo da nossa imaturidade. Quando nós escondemos, metemos uma capa, vamos à igreja, mas os nossos amigos, a nossa família não sabe que nós somos de Deus. Nós ainda somos imaturos. Mas Deus mandou ele fazer. Ele foi fazer à noite, com vergonha, com medo. Ainda assim meio dissimulado, mas Deus é paciente connosco. A nossa imaturidade nos fará temer a nossa família, os nossos amigos, os nossos conhecidos, a nossa imaturidade. Temos vergonha de falar de Cristo para ela, pois as suas palavras ainda têm muito poder sobre nós. Então, nós entendermos isto, nós entendermos que a nossa imaturidade, a nossa falta de confiança em Deus nos impede de chegarmos mais perto. Então, quando Deus faz isto tudo a Gideão, há outro verso mais à frente, está ali no verso 39, 40, vocês que já leram isto. Quando Gideão, no fim de tudo, que Deus faz isto tudo, ainda pede, olha, antes de eu avançar, eu quero ainda que me des mais um sinal. Então é aquela do novelo de lã, vocês já ouviram falar, em que ele põe o novelo, se estiver molhado o chão, o novelo seco, e faz o contrário. Então, enquanto nós pedimos sinais a Deus, é reflexo da nossa imaturidade. É reflexo da nossa imaturidade. Eu quero um sinal, Senhor. Mas Deus faz sinais. Faz. Mas quem é maduro não os pede, porque já sabe quem é o Senhor. Gideão ainda não sabe quem é o Senhor. Ele ouviu falar quem era o Senhor, mas ele não sabe ainda quem é o Senhor. Ele ainda não sabe. Então, muitas vezes, nós vivemos como crianças. Deus nos falou, mas duvidamos. Deus está a falar nesta tarde, mas nós não guardamos a sua palavra. Nós hoje vivemos um tempo em que as pessoas, elas vivem, eu gosto da expressão, vivem muito num rodízio de igreja, né? E nós hoje estamos numa era do consumismo. Nós não queremos construir. Nós estamos à procura, as pessoas estão à procura do perfeito. Estamos na igreja até gostarmos, se não encontramos logo outra que sacie a nossa imaturidade. Uma que apresente o cardápio que nós gostamos. E a verdade é que hoje, nós na cidade, se preciso, temos mais de 30 igrejas por onde escolher. Porque o cardápio é muito, para todos os egos e gostos. Só que muitas igrejas, nós já por experiência própria, não quer dizer que o povo conheça a Deus. E esquecemos que todo o problema é uma oportunidade ministerial para a sua igreja. E nós hoje olhamos, e eu sou sincero com vocês, nós olhamos para nós temos de olhar para nós sempre. Nós não temos um louvor, vamos assim dizer, não temos grandes músicos, sou grande, mas não toco muito. E as pessoas hoje, em vez de pensar assim, ok, está ali uma igreja que não tem um bom louvor, eu sou um músico e eu vou ajudar aquela pequena igreja. Eu lembro de acontecer isto há muitos anos atrás, quando eu me convertia.
Havia jovens da minha igreja que eram músicos e eles chegavam perto do pastor e pastor, eu conheci uma igreja pequenina, pá, e eles não têm músicos, eu falei lá com eles pediam se eu podia ajudar, então eu vou mudar para lá para os ajudar. Hoje não, hoje nós vemos o contrário. Eu sou músico e eu vou para uma igreja onde há 500 músicos, porque é uma igreja grande e conhecida, e nós ficamos assim, mas se só tocam uma vez, em 3 meses. Porquê? Porque procuramos o perfeito. E esquecemos de construir. E é por isso que eu disse a semana passada que há melhores pregadores do que eu, há melhores técnicos lá atrás do som do que vocês, há tudo melhor. Mas não são eles que estão aqui, somos nós. E é nossa missão sermos fiéis naquilo que Deus nos coloca. Porque temos uma geração que parece que não sabe sofrer, nem lutar e construir. Nós chegamos, dizem as barbaridades, eu vou ser, cá dentro do meu coração, eu não tenho condições de o fazer, mas eu hei de fazer. A mim custa-me quando eu ouço nas notícias crianças abusadas por cristãos, sejam de outra religião, seja o que for, e nós ficamos em silêncio. Nós vemos injustiças sociais, a igreja está calada. Nós vemos pessoas a sofrer e nós assobiamos para o lado. Nós não é nada connosco. Desde que a nossa igrejinha esteja lá pessoazinhas no domingo e nós levantamos as nossas ofertas, está tudo bem. Custa-me isso. Jovens, crianças, que não têm família, não têm estrutura familiar. E nós, em vez de estarmos preocupados em construir abrigos, em construir lugares onde as pessoas sejam cuidadas, nós investimos todos os nossos recursos nas nossas vaidades eclesiásticas. E isto pode ser um bocado duro dizer, mas pesa-me o coração, porque é algo que divide o meu coração. Então eu oro ao Senhor, Senhor, faz-me prosperar, para que os sonhos que colocas no meu coração sejam possíveis. Porque eu não vejo, Senhor, eu não vejo como fazer. Nós hoje já não sabemos nos relacionar. Não conseguimos manter o nosso casamento. Hoje um montão de gente que não consegue manter o casamento e querem chamar os seus animais de filhos. Quando não conseguem nem cuidar dos próprios filhos, tratam os animais. Este é o meu filho de 4 patas. Horrível isso. Eu não sou contra quem tem animais, obviamente. Mas nós temos de saber chamar as coisas como elas são. Quem está a falar no carro, que onde há adoração de animais, há sacrifício humano, é histórico. Nós, se for preciso, emocionamos-nos mais. Eu no outro dia fiquei uma notícia, partilharam, eu não sei que alguém matou um animal, mas depois outra mãe matou o filho. Ninguém se choca já. Mas pelo animal, uma grande discussão, uma grande protesto. Que o Senhor nos ajude. Vivemos um tempo em que a ovelha só quer comer. Ela não quer saber se o pastor também come. E a verdade é que, ao longo da minha caminhada com Deus, eu tenho tomado escolhas, ter de tomar escolhas, muitas vezes, e eu sei que no meu ministério eu vivia muito para as ovelhas, ao ponto que não cuidava de mim. E muitas vezes, nós temos que ter esta consciência, que é o equilíbrio que eu falei semana passada, da flecha, ter o equilíbrio. Porque às vezes há pastores em que eles são pastores, mas eles estão a idolatrar a sua igreja, a idolatrar as suas ovelhas. E a verdade é que quando assim fazemos, muitas vezes nós morremos internamente. Então temos que criar um código no nosso coração. Temos que criar códigos. Isto não é possível, isto não vou fazer mais. Se não morremos nas nossas vidas, tens de ter código na tua vida, tens de ter limites da tua vida. Dizer, isto eu não vou negociar. A pergunta que eu te faço no teu coração, pergunta a ti mesmo, o que é que não é negociável na tua vida? O que é que tu não negocias por nada
neste mundo é onde está o valor do teu coração. Como pastor, eu vivia para as ovelhas, elas eram a minha alegria. E muitas vezes não havia vida fora delas. O problema é que quando tu experimentas as ovelhas a te sabotarem, aí nós morremos. Então muitas vezes nós criamos, isto é uma partilha minha, pessoal, convosco, criar uma vida além de ovelhas. Né? Precisamos para que não morramos quando elas nos sabotam. E o que é isto? Sabotar é quando tu tens planos e elas estão a fazer o contrário, a minar os teus planos. Então eu quero vos chamar para a mudança que Deus faz na nossa vida, que nos vai ver o impossível de Deus. Em Juízes capítulo 7, e eu vou ler só alguns versículos para vocês perceberem. No verso 2, o Senhor disse a Gideão, e vocês percebem o contexto. Então Gideão juntou o povo todo para ir à guerra. Mas mesmo assim, os outros eram muito mais. Muito mais mesmo. Mas Deus lhe prometeu que ele ia vencer. Então Gideão chega perto de Deus, ok, está aqui já os soldados todos, aqui os homens todos vamos combater. Então Deus diz-lhe assim, é demais o povo que está contigo. Para eu entregar os medianitas nas tuas mãos, Israel poderia se gloriar-se contra mim e a dizer, a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Ok, meus caros amigos, quem está assustado e com medo, base daqui. Bora. Deus nunca nos vai levar para uma batalha, uma luta, quando nós estamos assustados e com medo. Porque isso é sinal que nós não confiamos nele. Bora. Vai embora. Então o Senhor disse a Gideão, ficaram lá 10.000, vejam. Eram 32.000. Ainda há um povo de mais. Gideão está a ver, bem, oh Deus, já perdi mais de 60% dos soldados, ainda há povo, ainda há mais, ainda somos muitos. Faz-os descer até às águas, e ali eu os proverei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo. Este de facto irá contigo. Porém, todo aquilo que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Gideão fez o que os homens descessem até às águas, então se lhes disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses tu deves pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam a beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu irei livrar vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos medianitas estava abaixo deles, no vale. Então imaginem, ele tinha 32.000. Ficou só com 300. Porque qual é o pormenor da questão de eles lamberem como cão e irem buscar água com a mão e levarem à boca? Na Bíblia, quando falam sobre serem como um cão, é pejorativo. Ele estava a dizer que aqueles homens estavam-se a portar como cães. Eles são pessoas que não vão lutar por nada. Quem vai buscar a água, ele estica e puxa a boca, é alguém que sabe, é um princípio de integridade, de valor, de princípio.
Bíblia fala de que quando eles vão lá abaixo lamber como cães, eles estão-se a portar como quê? Como cães. Como cães. Mas naquele momento, eles têm-se a portar como homens que Deus vai usar. Há um código de valor, de coragem. E sabem, há um pormenor aqui que é muito importante. Tu estás numa guerra e se tu vais beber água como um cão, o que é que vai acontecer? Eu vou baixar a cabeça. E o que é que eu estou a fazer? Eu perdi de vista quem? O inimigo. E aquele que puxa a água e põe, não perde de vista o inimigo. Não perde de vista a missão. Ele está a ver. Ele está a beber, mas ele está a ver. Muitos de nós estamos a saciar a nossa necessidade e estamos tão assim que perdemos de vista a missão que Deus nos deu. Porque estamos preocupados com a saciar a nossa sede, a nossa necessidade. É por isso que Deus disse, ok, leva só os 300. Porque esses não tiraram os olhos do inimigo, da missão. Esses não se desviaram. É por isso que Jesus disse que aquele que mete as mãos no arado e olha para trás não é digno de ser seu discípulo. Não é digno. Então o princípio é eu saber que Deus muda a minha vida, não para eu simplesmente me orgulhar, olha o que o Senhor fez comigo, não, mas para tu fazeres o impossível, que é vencer uma batalha que pelos números está perdida. Então Deus continua, levante-se o ataque ao arraial porque o entreguei nas suas mãos. Se tu ainda estiveres com medo de atacar, deixa ao arraial com o teu ajudante pura e ouve o que eles dizem. Então tu ganharás coragem e irás atacar o arraial. Gideão desceu até à vanguarda do arraial com o seu ajudante pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava a contar um sonho ao seu amigo. Ele dizia, tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha a rolar dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu. Se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos deles os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial e disse, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. E disse-lhes, olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor do arraial e dirão, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha nas mãos esquerda e a trombeta na mão direita. E gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começaram a correr e a gritar e a fugir. Deus trabalha com coragem. E Deus quer gente corajosa a agir. 3 coisas que mudam a nossa vida. Combatemos, trabalhamos e oramos. As 3 ações que mudam qualquer vida. Deus não quer orações emotivas, orações fofinhas.
Deus não quer do que, Deus ama-te tanto. Deus quer realmente a nossa ação. E nós precisamos de entender que nossa vida ela prospera quando a nossa coragem está em Deus. Pensamos assim, mas nós também temos medo. Claro que temos medo. Porque só consegues ter coragem quando tens medo. Só quando tens medo. Não existe coragem sem medo. Então, nós precisamos de entender isso da parte de Deus. Deus não fará nada para tu te gabares das tuas forças. Quando nós nos começamos a gabar das nossas forças, do que nós fizemos, é meio caminho andado para a nossa queda. Então, se tu fizeres isso, estás a construir um templo ao outro Deus e não ao Deus que te livrou. Então, muitas vezes, e aquilo que Deus tem falado ao meu coração é isto. Deus, Ele nos quer mudar para nós vivermos o melhor da nossa vida. Mas o melhor da nossa vida não vai ser o melhor, se calhar, dos nossos amigos. Não será o melhor, se calhar, da nossa família afastada. Muitas vezes não será o melhor. Mas é o melhor que Deus tem para nós. O propósito que Deus tem para nós. E lembro-me há dias estava a ler um livro um texto, e dizia lá de uma frase de John Ellis, que diz que ele orou a Deus. Deus dá-me 100 homens que temam o pecado, que não queiram outra coisa a não ser Deus. E eu transformarei o mundo. E eu fiquei a pensar, puxa, eu não quero 100 homens. Obviamente que todos nós queríamos, mas já não peço 100 homens. Não é? Já não peço 100 homens. Deus dá-me 20 pessoas que amem a Ti acima de todas as coisas. Que odeiem o pecado. Que Te sirvam. Porque quando nós estamos aqui e nós buscamos a Deus, nós deixamos a nossa vida diante de Deus, nós queremos ver Deus a mover-se na nossa vida. E muitas vezes, e quando eu pensei acerca disto, eu estava a pensar, Deus, é tão difícil mudar alguma coisa na nossa vida. E Deus lembrou-me assim, para ti é impossível. Mas para mim é possível. E muitas vezes, e se calhar vocês também já estiveram em sofrimento. E eu falo a nível da minha casa, da minha família. Muitas vezes já passámos muitas privações. Muitas vezes não houve recursos para as coisas que nós queríamos. Muitas lágrimas. E eu sempre fui alguém com muitas ideias para Deus. Muitas ideias, mas poucos recursos. E poucas pessoas. E nós muitas vezes olhamos às vezes ao nosso redor e pensamos, estamos aqui nós, uma pequena igreja, nas ruas de Setúbal. E nós pensamos assim, Senhor, como é que nós podemos fazer alguma coisa? Nós somos tão poucos, o que é que nós temos tão especial? Nós não somos melhores que ninguém. Não somos Deus. E eu comecei a rever este texto, comecei a pensar, Senhor Jesus, toca no coração de cada um de nós. E Deus fez-me dizer assim, fez-me ver isto. Sabes, Tiago? Há muitas igrejas que elas se valorizam com o que têm, com o que fazem. Elas se valorizam com, temos um bom louvor, temos um bom pregador, temos um bom espaço todo bonito, temos uma estratégia XPTO, temos não sei quê, não sei quê. E muitas se pegam a essas coisas. Mas a verdade é que poucas as igrejas que elas, o trunfo que elas têm, seja eu apenas. E isto fez-me questionar. Meu Deus, como assim? E o Espírito Santo foi condenando o meu coração. E neste momento estou aqui a continuar a condenar o meu coração.
As pessoas têm de ver-me a mim através de vocês. Quando eu usei Gedeão, eu fiz de tudo para que elas não vissem o Gedeão, mas vissem-me a mim. Era impossível elas vencerem a batalha, porque elas não tinham nada. Gedeão era pequenino, Gedeão era pobre, não tinha nada. E mesmo tudo o que ele conseguiu reunir era insuficiente. Então eu fiz com que ele ainda tivesse menos, para que ele não se encostasse, não se orgulhasse naquilo que tem ou que não tem. Que ele não tivesse desculpa alguma perante mim. Para que ele não pense, não chegue a um patamar e diz, Senhor, temos tanto, somos tão talentosos. Ou somos tão pequeninos. A única coisa que Deus quer de nós é que nós sejamos as brasas vivas da sua presença. É a única coisa que nós nos temos de apoiar. É nós investirmos na nossa vida, na nossa casa, a orar, a ler a sua palavra, a partilhar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, a viver na plenitude do Evangelho. E nós pararmos de dizer, Senhor, não tenho nada, sou pequenino e pobre. Não, tu não precisas de mais nada. Não queiras que a tua igreja seja conhecida pelo louvor tremendo que tem. Não queiras que a tua igreja seja conhecida por ter um bom pregador. Mas que a tua igreja seja conhecida pela presença, pela minha presença. Foi isto que Deus tem falado ao meu coração. Deixa ser pequenino e pobre. Porque eu irei fazer vencer. Então nós entendemos isto da parte de Deus. Mas estamos tão... Deus, desperta o nosso coração. Nós podemos ser e somos muitas vezes como Gedeão. Senhor, dá-nos sinais, dá-nos prova. Mas Deus está dizendo, Deus até vai dar. Deus até pode dar por causa da nossa imaturidade. Mas o que Deus quer e o que Ele fez é que não te apoies em nada. E muitas vezes eu me apoiava nas minhas capacidades ou nas capacidades daqueles que me rodeavam. Então Deus disse-me, eu não quero uma igreja vaidosa, orgulhosa, mas eu quero uma igreja humilde, sincera, que não tenha medo, tenha coragem, que não tire os olhos da missão. Quando está com sede, não baixa a cabeça. Quando está com necessidade, não baixa a cabeça. Está a ver e está a olhar. Olha na missão. Olha no propósito. Não desiste. Não desvia. E Deus logo nos dá a vitória quando nós entendemos isto. Na sua presença. Amém. Nós vamos orar, vamos louvar o Senhor, adorar o Senhor. Vamos ficar no espírito de adoração e depois vamos ministrar ainda mais um pouco acerca desta mensagem. No princípio foste o Verbo. Revelado em Jesus, quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até.
Deus, quando nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, tantas vezes nos sentimos pequenos, incapazes de fazer alguma coisa. Mas Tu queres mudar a nossa vida. Tu queres mudar a nossa perspectiva, Senhor. Deus, toca a nossa vida. Que nós possamos ficar, Senhor, sensíveis ao Teu Santo Espírito, porque sabemos, Senhor, que não há nada que se compare a Ti, Senhor. Deus, e que contigo não há impossíveis, Deus. Precisamos, Jesus. Precisamos mais e mais de Ti na nossa vida, Senhor. Que paremos de nos queixar e possamos avançar, Deus. Porque há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Nada é impossível a Ti, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para libertar, para libertar, para libertar. Para libertar, para libertar, para libertar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para libertar, para libertar, para libertar. Para libertar, para libertar, para libertar. Há um povo a se erguer. Há um povo a se erguer. Há um povo a se erguer. Para libertar, para libertar, para libertar. Para libertar, para libertar, para libertar.
libertar. Vejo as correntes cair. Vejo as correntes cair. Eu vejo as correntes cair. Sim, eu vejo as correntes cair. Vejo as correntes cair. Vejo as correntes cair. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para libertar, para libertar, para libertar, para libertar, para libertar, para libertar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para libertar, para libertar, para libertar, para libertar, para libertar, para libertar, oh, oh, para libertar, para libertar, para libertar, para libertar, para libertar, para libertar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para libertar, 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 para libertar. Essas correntes deles a cair. Essas correntes cair. Ouço as correntes cair. A depressão. Ouço as correntes cair. A mágoa. Ouço as correntes cair. 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 Há um povo a se erguer. Há um povo a se erguer. Há um povo a se erguer, Senhor, para libertar, para libertar, para libertar, para libertar, para libertar, para libertar.
impossíveis para ti. Não há impossíveis para ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.